para mais uma aula, agora a aula número 3, falando sobre comparação entre frações. Professor, o que significa comparar duas ou mais frações? Galera, conseguir comparar duas ou mais frações significa conseguir dizer quando uma fração é maior ou menor do que outra, tá? Ou que outras, tá? Depende se eu estou trabalhando com duas ou com mais. Para pensar nessa ideia de comparar frações, vamos inicialmente resolver um problema. Vamos ler o texto aqui. Arthur e Felipe eles pediram duas pizzas médias, uma para cada e de sabores diferentes. Arthur conseguiu comer 3/4 da sua pizza, enquanto Felipe conseguiu comer 2/4. Sabendo que as pizzas, né, são do mesmo tamanho, qual dos dois amigos comeu mais? Então, vamos pensar nessa ideia geometricamente, né, como é que eu posso representar? Então, vamos pegar aqui a pizza de Arthur, né, e a pizza de Felipe. Eu sei que na pizza de Arthur, né, das 4 fatias que ele tinha, que é essa amarela aqui, ele conseguiu comer 3. Então, ele conseguiu comer 3. 1, 2, 3 fatias. Enquanto na pizza de Felipe, das 4 fatias, ele comeu 2. 2. Então, comeu essa e comeu essa aqui também. Tranquilo? Então, vamos lá. Geometricamente, fica claro para a gente que quem comeu mais, nesse caso, foi quem? Isso, Arthur. Por quê? Porque ele comeu mais da metade, enquanto Felipe ele comeu exatamente a metade da pizza, né? Da pizza dele. E lembra que essas duas pizzas elas têm o mesmo tamanho. Galera, tendo isso em mente, a gente já conclui que a fração 3/4 ela é maior, tá? Maior do que a fração 2/4. Era isso que ele queria saber. Então, quem comeu mais foi Arthur. Arthur comeu 3/4, que é maior do que 2/4, que foi a fração que Felipe comeu. Se você tiver dúvida a respeito desse sinal aqui, lembra, a partezinha aberta, ela sempre aponta para o maior número. A parte aberta aponta sempre para o maior número. De modo equivalente, o biquinho aqui do sinal, ele sempre aponta para o menor número, ou, nesse caso, a menor fração. Tá? Galera, informação importante, uma observação. Eu só posso comparar frações quando elas tiverem o mesmo numerador ou o mesmo denominador. E aí a gente vai analisar isso a partir de alguns casos. Mais especificamente, a gente vai dividir essa parte de comparação de fração em 3 casos. Vamos lá para o primeiro. Então, galera, o primeiro caso de comparação entre frações é quando eu tenho frações com o mesmo denominador, ou seja, a parte de baixo é igual. Professor, o que é que acontece quando isso ocorrer? Galera, quando eu tiver o mesmo denominador em duas ou mais frações, né, a mesma parte de baixo, a maior fração é a que tiver o maior numerador. De novo, toda vez que eu tiver duas ou mais frações com o mesmo denominador, ou seja, a mesma parte de baixo, a maior fração é a que tem o maior numerador. Tranquilo? Então vamos lá resolver agora o exemplo 2. Ele vai dizer assim, compare as frações apresentadas em cada item, escrevendo entre elas, né, nesse espaço aqui, os sinais de maior, menor ou igual. Então vamos lá, 1/5 e 4/5, tá? Como elas têm o mesmo denominador, ou seja, a mesma parte de baixo, qual é a maior? Exato, é a que tem o maior numerador. No caso, 4/5 é maior do que 1/5. Lembra, o sinalzinho, né, sempre aponta aberto, né? A partezinha aberta aponta sempre para maior, então como a maior é 4/5, fica assim. Como é que eu leio? 1/5 é menor do que 4/5. Professor, eu tenho dúvida a respeito disso ainda. Como é que eu posso pensar? Pensa na ideia da pizza. Eu tenho uma pizza, duas, melhor dizendo. Eu dividi uma, né, de mesmo tamanho. Eu dividi uma em 5 partes, a outra também. Da primeira, eu peguei uma parte. Da segunda, eu peguei 4 partes. De qual pizza eu comi mais? Isso, da segunda, tá? Então, vamos lá. Continuando essa ideia, vamos para a letra B aqui, 3 nonos, 1 nono. A maior fração, quando os denominadores são iguais, é a que tem o maior numerador. No caso, essa daqui, Tranquilo? E aqui, por fim, eu tenho 3/4 e 5/4. A maior fração é a que tem como denominador igual, é quem tem maior numerador, né? No caso, é a fração 5/4. E aí a gente acaba de resolver essa primeira leva de exercícios, né? Sobre quem é maior e quem é menor. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá agora para o nosso segundo caso, tá? O segundo caso, galera, é quando eu tenho frações com o mesmo numerador, ou seja, agora quem é igual não é a parte mais de baixo, é a parte de cima, tá? Quando isso aqui acontecer, e a gente precisar comparar, a gente vai ter o seguinte: quando duas ou mais frações elas têm o mesmo numerador, é maior, tá? É maior
É maior a fração que tem o menor denominador. Então, quando acontecer de eu ter duas ou mais frações com o mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor denominador. Tranquilo? Então, vamos lá. O exemplo 3 é semelhante ao 2, ele pede dar a mesma instrução para comparar usando os sinais de maior, menor ou igual, e aí a gente vai direto para os itens, tá? Vamos lá para o item A. Quem é maior, a fração 1/4 ou 1/6? Galera, como eu tenho o mesmo numerador, a maior é a que tiver o menor denominador. No caso aqui, ó, é 1/4. 1/4. Né? 1/4, ela é maior do que 1/6. Professor, como é que eu posso pensar nisso? Galera, isso aqui dá para ser pensado assim. Imagina que eu tenho uma fatia de pizza, né? Uma fatia de pizza, e aqui nessa primeira situação ela precisa ser dividida para 4 pessoas, e aqui na segunda situação ela precisa ser dividida para 6 pessoas. Quem é que vai comer mais pizza? O cara que comeu, né? Tá entre os 4 aqui, né? E dividiu 1, ou o cara que comeu aqui uma entre 6, né? Obviamente, o cara que comeu uma fatia, aliás, o cara que dividiu uma fatia entre mais 3 colegas, né? Come mais do que o cara que dividiu uma fatia entre 5 colegas. É uma ideia bem clara, tá? Considerando que todo mundo comeu, né, uma mesma quantidade quando eu dividi em 4, né? Quem comeu entre 4 e quem comeu entre 6, beleza? Então vamos lá, vamos adiante. Exemplo B, eu tenho 3 14avos e 3 11avos e eu quero saber quem é a maior. Como os numeradores são o mesmo, né? A maior que tem o menor denominador. No caso, a maior é 3 11avos. 3 11avos, tranquilo? E aí, para finalizar, quem é maior aqui, ó, os numeradores são iguais, a maior é que tiver o menor denominador. No caso, 7/2 é maior, 7/2 é maior, tá? Do que a fração 7/5. Tranquilo, galera? Ficou claro? Pronto. Vamos agora para o nosso terceiro e último caso de comparação entre frações. Galera, esse terceiro e último caso de comparações entre frações é quando eu tiver numerador e denominador diferentes, tá? Pessoal, quando isso acontecer, tá? Quando isso acontecer, ou seja, eu ter numerador e denominador diferente, a gente vai considerar que a gente vai precisar reduzir as frações ao mesmo denominador. Professor, e o que é que a gente vai usar para fazer isso? Galera, para fazer isso, a gente vai usar a ideia de fração equivalente, tá bom? De fração equivalente. Então, vamos lá, ó. Então, imagina que eu quero, né, fazer isso com as frações 4/5 e 2/3. Para comparar essas duas frações, eu tenho que tornar os denominadores delas duas, melhor dizendo, idênticos, né, iguais. Para fazer isso, eu vou usar a ideia do mínimo múltiplo comum, ou MMC. Então, eu vou calcular aqui, ó, o MMC entre 5 e 3. Ou seja, eu estou procurando o menor múltiplo comum, nesse caso tem que ser diferente de 0, né? Diferente de 0, que é múltiplo tanto de 5 quanto de 3. Para fazer isso é bem simples. Pega o 5 e o 3 aqui e eu vou dividir por números primos até que chegue em 1 aqui e em 1 aqui. Vocês vão entender. Vamos lá. Por 2 não dá, que é o primeiro primo. 3 é o próximo primo. Dá 3 dividido por 3. Dá 1. Olha, o 5 como não dá, é só desce. Desceu aqui, ó. Já fiz por 3. Agora, ó, 5 não dá por 3, dá pelo próximo primo, que no caso é o 5. 5 por 5 é 1. Repito 1 aqui. Pronto, a gente acabou de calcular o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 5 e 3. Professor, então quem é o menor múltiplo comum? Galera, basta que eu multiplique o 3 vezes o 5. Então, 3 vezes o 5. Pronto. A gente encontrou que o menor múltiplo comum a 3 e a 5 é 15. Professor, e do que é que vai me servir isso aqui? Por que você falou de fração equivalente? Galera, presta atenção. Ó. Eu vou tornar essa fração aqui, 4/5, numa fração equivalente, tá? Numa fração equivalente, cujo denominador agora é 15. Só que ó, eu tenho 4/5. Para que eu transforme esse 5 aqui em 15, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que multiplicar por 3. Só que se eu multipliquei por 3, lembra, eu tenho que multiplicar por 3 em cima também, né? E aí eu vou obter que fração? 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes 5 é 15. Pronto, a gente acabou de obter uma fração
equivalente a 4/5, cujo denominador é 12. Tá? A gente vai fazer o mesmo processo agora pensando no 2/3. Galera, 2/3, tá? 2/3. Para que eu consiga obter um denominador 15, né? Aqui já tem 3, então tem que multiplicar por 5. Então, se eu multiplicar por 5 embaixo, eu tenho que multiplicar por 5 em cima, tá? Para que não se altere a fração. 5 vezes 2 é 10. É 10. Enquanto 3 vezes 5 é 15. Pronto. A gente acabou de obter uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador é 15. Tranquilo? Pronto. Agora a gente já consegue precisar quem é a maior fração. Por quê? Porque a gente retorna lá para aquele primeiro caso, né? Que é o caso onde eu tenho mesmo denominador. Lembra? Quando eu tiver mesmo denominador, a maior fração é a que tiver o maior numerador. Então, nesse caso aqui, ó, entre 10 e 12, 12 é maior, portanto, qual é a maior fração aqui? Essa fração aqui, ó, fração 4/5, porque ela é equivalente a 12/15 avos. Beleza? Vamos fazer agora o item B, para ficar claro na sua cabeça. Então, vamos lá. Eu quero comparar a fração 6/10 com a fração 3/6. Professor, como é que eu faço isso? Mesmo processo. Vou calcular aqui, ó, o MMC, tá? O menor múltiplo comum entre 10 e 6. Lembra que é sempre dividido por primos. E aí eu vou obter uma fração equivalente a partir dessa ideia, tá? Então, vou começar aqui, ó. Anoto 10 e 6 aqui à esquerda. E aí começo dividindo por fatores primos. Vou começar pelo 2. Ó. 10 dividido por 2 é 5. 6 dividido por 2 é 3. Tá? Dá por 2 ainda? Não, né? Dá pelo próximo primo. Será? Dá. No caso aqui é o 3. 3 por 3 dá 1. O 5, como não dá, galera, ó, ele desce. Desceu aqui. Ó. E eu fiquei com 5 e 1. Não dá mais por 3, vai dar pelo próximo primo, que no caso é o 5. 5 por 5 é 1. E aqui o 1 só desce. Tranquilo? Pronto. Chegando isso aqui, a gente já sabe que o MMC entre 10 e 6 é o produto entre esses três números. Então, é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, galera. Ó. É 6 e 6 vezes 5 é 30. Isso significa que o MMC entre 10 e 6 é 30. Ou seja, é o menor múltiplo comum. Então, a gente vai ter que transformar frações, né? Ambas as frações em denominadores comuns, né? A 30, né? Iguais a 30. E aí, para fazer isso, a gente vai usar a ideia de fração equivalente. Ó, eu tenho 10 para chegar em 30, basta que eu multiplique por 3. Então, aqui, ó, 6 décimos. Aí eu vou multiplicar por 3 em cima e vou multiplicar por 3 embaixo. Tá? 3 vezes 6 é 18 e 3 vezes 10 é 30. Pronto, a gente acabou de obter uma fração equivalente a 6 décimos, cujo denominador era 30. Tá? Para isso que serve, nesse caso, o MMC, o menor múltiplo comum. Tá bom? E nesse caso, eu já disse a vocês que tem que ser necessariamente diferente de 0. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Vamos agora, tenho 3 sextos, né? 3 sextos, e eu quero obter uma fração equivalente a 3 sextos, cujo denominador é 30. Galera, de 6 para chegar em 30, tem que multiplicar por 5. Tá? Então, multiplica por 5 em cima e multiplica em 5 embaixo. Tá? Sempre que multiplicar por um número em cima, eu tenho que fazer o mesmo processo embaixo. Tá? Sempre, sempre. Tanto multiplicar quanto dividir. E aí, ó, acabou. 5 vezes 3 é 15 e 5 vezes 6 é 30. Pronto, a gente acabou de obter uma fração equivalente a essa daqui, cujo denominador é 30. E aí, ó, agora ficou fácil de comparar. A gente volta ao primeiro caso, né? Duas frações né, que possuem o mesmo denominador, então a maior delas é a que tem o maior numerador. Denominador igual a maior que tem o maior numerador, tá bom? Então, ó, nesse caso, é a fração que representa 18 30avos. No caso, é uma fração equivalente à fração 6, ó, 6 décimos, galera. Tranquilo? Pronto. Então, a gente já acabou também essa ideia de comparar frações, né? Frações que têm um numerador e denominador diferente. Vamos agora finalizar a nossa aula pensando em mais alguns exemplos, tá? Ele pede aqui para eu escrever essas frações, né? Comparar e escrever em ordem crescente, ou seja, do menor para o
maior. Galera, letra A que está de cara, né? Ó, já está entregue já. Como os numeradores, né, eles são iguais, melhor, os denominadores são iguais, né? A menor é a que tem o menor numerador e por aí vai. Então, eu já concluo que 1/4 é menor do que 2/4, que é menor do que 3/4, que é menor, galera, ó, que 10/4. Somente usando a ideia que a gente já estudou sobre comparar, tá? Quando eu quero comparar frações cujo denominador cujo denominador é igual, a maior delas é a que tiver o maior numerador. E aí a gente acabou de montar essas frações em ordem crescente. A gente acabou de comparar. Vou fazer isso também com a letra B, de bola. Tá? Nesse caso aqui, eu percebo que o que é igual nesses casos aqui são os numeradores. Quando isso acontecer, a maior fração é a que tiver o menor denominador. Consequentemente, a menor fração, né, é a que tiver o maior denominador. Então, fica claro para a gente, ó, que 3/7 é a menor. Depois dela, vem 3/6, seguida de 3/2 e, por fim, 3/1, que é 3. Tranquilo? Pronto, a gente acabou de resolver essa última aqui. Letra C, eu não tenho nem numerador, nem denominador igual. Então, esse caso aqui entra naquele terceiro caso que a gente analisou. Quando isso ocorrer, eu sempre tenho que calcular o MMC. Agora entre 3 números, né? Então, para se calcular o MMC, ó, o MMC entre 10, 8 e 5, galera. Ó. O processo é sempre o mesmo, tá? Escreve aqui, ó, 10, 8 e 5. E eu vou começar a decompor, tá? Inicialmente pelo primeiro primo, no caso 2, eu percebo que dá, né? Porque tem pares aqui. O que não der, eu desço, tá? 10 por 2 é 5. Opa, é 5. 8 por 2 é 4. E 5 não dá, desce. Dá por 2 ainda? Dá. Tem gente pá aqui, né? Por 2 novamente, eu vou ter 5. 4. Melhor, 2, né? 4 dividido por 2. E 5. Dá por 2 ainda? Dá. Aí eu vou ter 5, 1, 5. Dá por 2? Não mais. Dá por 3, que é o próximo primo? Também não, né? Vai dar por 5. Por 5 aqui, ó, fica 1, 1, 5 por 5, 1 também. Tranquilo? Então, ó, o menor múltiplo comum entre 10, 8 e 5 é exatamente esse produto, tá? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, galera. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e 8 vezes 5 é 40. Pronto, a gente acabou de encontrar o mínimo múltiplo comum entre 10, 8 e 5, que vai ser o nosso denominador. E aí, qual é o processo? Obter frações equivalentes. Vamos obter primeiro uma fração equivalente, a fração 1 sobre 10. 1 sobre 10. Galera, 1 sobre 10, né? Aqui tem 10. Para chegar em 40, tem que multiplicar por 4, né? Então, é 4 em cima e 4 embaixo, né? 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 10 é 40. Pronto, a gente acabou de obter uma fração equivalente a 1/10. Vamos agora fazer com essa fração aqui, ó, 3/8. 8 para chegar em 40, multiplica por 5 em cima e 5 embaixo. Eu estou trocando a ordem, tá? Mas eu acredito que esteja ficando claro. 5 vezes 3 é 15 e 5 vezes 8 é 40. Tranquilo? Por fim, vamos obter uma fração equivalente a essa fração aqui, ó, fração 2/5. 2/5. 5 para chegar em 40 tem que multiplicar por 8. Então é 8 embaixo, agora acertei, né? E 8 em cima. 2 vezes 8 é 16. 8 vezes 5 é 40. Pronto, a gente acabou de obter também uma fração equivalente à fração 2/5, cujo denominador agora é 40. Pessoal, ó, como o denominador é comum em todos os casos, né, é igual a 40, então o que é que eu posso fazer agora? Agora basta olhar, quando acontecer isso aqui, para os numeradores. O maior numerador é a maior fração. Consequentemente, o menor numerador é a menor fração. Então a gente já pode escrever essas frações aqui, né, em ordem crescente, assim, ó. 4 sobre 40 é a menor.
Depois, né, maior do que ela, é 15 sobre 40. E por último, a maior de todas é 16 sobre 40. Como é que eu leio isso aqui, professor? 4 sobre 40, né? 4 40avos é menor que 15 40avos, que é menor do que 16 40avos. Pronto, a gente acabou de comparar essas frações e escrever em ordem crescente. Galera, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Se não ficou, volta à aula, assiste mais uma vez, até que essa ideia fique clara na sua mente, tá? A gente vai usar muito essa ideia de MMC quando estiver estudando operações com frações, tá? Tanto a parte de equivalência quanto a parte a ideia do MMC, né, do menor múltiplo comum, ela é muito importante quando eu estiver estudando operações com frações, tá bom? Então, ó, galera, se ficou claro para você, se você conseguiu entender, deixa seu gostei, né? Inscreva-se no canal e até uma próxima. Tchau, tchau.